21 de agosto de 2013, desfalcado de 4 titulares e com Emerson Sheik no banco de reservas, o Corinthians estreia contra o Luverdense pela Copa do Brasil. Mesmo sem Valdívia, o Palmeiras terá um esquema super ousado daqui a pouco no Pacaembu. Um clássico 4-3-3, com um volante, 2 meias, 2 pontas abertos e um centroavante. Santos enfrenta a parada complicada contra o Grêmio na Vila Belmiro. E para esse jogo, o técnico Claudinei Oliveira não vai contar com o Arouca, que está no departamento médico com problema muscular. Com 3 gols marcados em 45 jogos, Paulo Henrique Ganso fala do atual momento do São Paulo no Brasileirão. Tem também os convocados de Felipão para os amistosos da seleção brasileira contra a Austrália e Portugal. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da Copa do Brasil. Com um novo regulamento, a competição chega às oitavas de final. O Santos, campeão uma vez, já vem embalado no campeonato desde a primeira fase. Palmeiras, 2 vezes campeão e atual dono do troféu, e o Corinthians, com 3 taças no currículo, lutam pela conquista de mais um título e, é claro, por uma vaga antecipada para a Taça Libertadores de 2014. Agora sim, torcedor. Finalmente a Copa do Brasil entra na fase decisiva. 8 jogos separam 16 equipes de uma vaga na Copa Libertadores de 2014. Coincidentemente, os últimos 4 campeões estão na disputa dessa fase. Neste período, uma hegemonia paulista, com uma exceção em 2011, quando o Vasco foi o campeão. Em 2009, o Corinthians levantou o caneco. No ano seguinte, foi a vez do Santos, de Robinho e Neymar. E no ano passado, o Palmeiras, sob o comando de Felipão, foi o dono da competição. Das equipes paulistas, o Santos terá a maior pedreira nessas oitavas de final. O adversário é o Grêmio, que vem embalado depois de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Claudinei Oliveira deve promover a entrada de Thiago Ribeiro no ataque do Peixe. A única dúvida fica por conta do outro atacante, Neilton ou William José. Eugênio Mena entra na lateral esquerda, na vaga de Léo, que agora vai disputar uma vaga no meio-campo santista. O Palmeiras também não terá vida fácil nessa fase. Contra o Atlético Paranaense, o técnico Gilson Kleiner irá adotar um esquema diferente, agora com 3 atacantes. Ananias entra na vaga no volante de Charles e integra o trio de frente, junto com Allan Kardec e Leandro. Valdívia, com edema na coxa, está fora, assim como Vinícius, que se recupera de lesões no joelho e tornozelo. Para o Corinthians, o sorteio das oitavas foi generoso, porém, isso fica no papel. Com toda certeza, o Luverdense do Mato Grosso jogará como nunca contra os campeões mundiais. Tite fez algumas mudanças na equipe no último treino do time antes do jogo. 5 para ser mais preciso. Paulo André, Fábio Santos e Renato Augusto não viajaram. Felipe, Igor e Romarinho entram nas vagas respectivamente. Edenilson também será poupado e Alessandro volta à lateral direita. A mudança mais surpreendente é a saída de Emerson Sheik. Depois de ser substituído contra o Coritiba, no último domingo, o atacante aparentemente ficou irritado com a decisão do treinador. Tite explicou que a mudança foi por motivos técnicos e também disciplinares. Na vaga de Sheik entra Alexandre Pato, que irá fazer o 4º jogo seguido como titular. Equipes acertadas, jogos importantes, clássicos nacionais. Ingredientes fundamentais para que o segundo semestre seja pra lá de agitado para os times paulistas. Segura aí, torcedor. O caminho mais curto para a Libertadores já começou. Boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Boa noite, você acompanhando o Gazeta Esportiva. Muita expectativa para o início dessa competição que, diferentemente das últimas temporadas, Chico, vem no formato novo. Vem com todas as principais equipes do país.
aquelas que participaram da Copa Libertadores, também disputam a Copa do Brasil, algo que não acontecia o ano passado e, de uma certa forma, tirava o brilho da competição. Então, vem com o que tem de melhor, exceção feita ao São Paulo, que por ter sido campeão da Sul-Americana vai disputar a própria Copa Sul-Americana e não participa da Copa do Brasil, e há o regulamento de se acertar no sentido de que no próximo ano não tenhamos esta bobagem de quem cair fora da Copa do Brasil vá para a Sul-Americana. E algumas equipes acabaram abrindo mão da Copa do Brasil, como Ponte Preta, Bahia, Coritiba, entregaram suas partidas, essa é a verdade, não fizeram força para se classificarem porque iriam para um torneio onde teriam maior visibilidade e maior possibilidade de conquista, porque o nível da Sul-Americana é muito baixo, para chegar à conquista e, consequentemente, a uma vaga da Copa Libertadores. Isso os dirigentes precisam acertar. No mais, a equipe está recheada de bons times, exceção feita ao Nacional de Manaus, ao próprio Goiás e o Luverdense nessa fase de oitavas, só a elite, só a nata do futebol brasileiro, e a partir das quartas de final o bicho vai pegar. Boa noite, Chico. Boa noite, Rafa. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Eu, particularmente, sou fã da Copa do Brasil, gosto desse esquema de mata-mata, acho que tinha que ser feito assim também no Campeonato Brasileiro, tem que ter fase de classificação, mas depois tem que ter uma fase onde se começa o mata-mata, a Copa do Mundo é assim, a Liga dos Campeões é assim, esse campeonato de pontos corridos é um campeonato difícil, é um campeonato complicado, não se adapta à realidade brasileira. Por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Palmeiras está na segunda divisão, mas vamos dizer que foi um acaso, que também é uma grande equipe. O São Paulo, o Santos, o Vasco, o Flamengo, o Botafogo, que está com tudo atrasado, Inter, esses aí têm condições de fazer um campeonato de pontos corridos. Mas mesmo assim, fica o mal das pernas e das canelas, não dá para montar um time completo. Entendeu? E por quê? Porque é um campeonato muito puxado, são 39 jogos para cada um e vai ser campeão quem fizer mais pontos, é muito complicado. Eu acho que para se adaptar à realidade nacional, à realidade brasileira, esses times que trocam de jogadores toda hora, o campeonato de pontos corridos, de mata-mata, é muito melhor. Então, é verdade que se não fosse isso, a gente não quer conhecer a tal da Luverdense. Eu nem sabia que existia um time chamado Luverdense, que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, lutando para subir para a segunda. Quer dizer, diz que vai subir, dessa vez vai. Bateu na trave 2 vezes a Luverdense. Mas, enfim, é um time novo, é um time de 9 anos, 10 anos de idade. Quer dizer, são coisas assim que me soa mais democrático o negócio. E também não tão pesado, né? Os times não precisam ter aquelas equipes tão fortes, dá para você levar na manhã do gato. A realidade brasileira é essa, né? A realidade brasileira não é a realidade do Barcelona, do Real Madrid, que compra um cara por 120 milhões de euros. Não tem isso aqui no Brasil. Não dá para fazer isso. Compramos o Pato aí, o Corinthians comprou o Pato, eu não. Eu não comprei o Pato nenhum. Só estou pagando o Pato, né? Estou pagando o Pato. Então, quer dizer, comprou e já, sabe, fica devendo, se enrosca, não tem como pagar, às vezes é complicado. Então, eu acho que campeonato mata-mata se adapta melhor à estrutura do futebol brasileiro. Dá para você fazer mais torneios, mais mata-mata e render muito mais que isso aí. Já pensou um Rio-São Paulo? Não tem um Rio-São Paulo que eu vi que eu me esqueci. Todos os Rio-São Paulo foram importantes, todos. Só tem clássico. Flamengo e Corinthians, Santos e Fluminense, Palmeiras e Vasco. É um negócio legal, é uma coisa bacana, né, que dá para você fazer. Então, quer dizer, eu particularmente acho que Copa do Brasil é também considerada um campeonato nacional, viu? Por isso que quando muita gente fala, o Corinthians tem 5 campeonatos nacionais. Não, senhor, tem 8. Porque foram 3 Copas do Brasil e 5 campeonatos nacionais. Quer dizer, campeonato de pontos corridos, 5. Né? Não, o campeonato de pontos corridos foi depois de 71, 5, tá certo. E campeonato mata-mata, o Corinthians tem 3. Não é verdade? Então, quer dizer, são 8 campeonatos nacionais. E aí você vai somando nos outros também a mesma proporção. Então, eu sou favorável a esse esquema, sou sim, time grande só pode entrar nas oitavas, como está entrando agora, e você vai ver que campeonato bacana que vai ser esse. E todo mundo vai gostar de ver. E você que está na sua casa, faça como o Garrafa e o Chico, que já opinaram. Vote na nossa enquete no site gazetesportiva.net. O assunto é a Copa do Brasil. Você aprova essa nova fórmula da competição? Sim ou não? Acesse, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Ontem, Vasco e Nacional do Amazonas abriram as oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruz Maltino, que hoje completa 115 anos, deu de presente à torcida a vitória e a vantagem para o segundo jogo. Veja os gols.
Em Manaus, o Vasco visitou o Nacional e a equipe carioca abriu o placar com este gol chorado de Tenório aos 43 do primeiro tempo. O segundo saiu faltando apenas 1 minuto para o final da partida. De novo ele, Tenório, não perdoa a marca, desta vez cobrando pênalti. Deu números finais ao jogo. Nacional 0, Vasco 2. No jogo da volta, o time do Rio pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim estará classificado para a próxima fase da competição. Olha, meus amigos, o Vasco levou um certo, um suadouro aí para conseguir ganhar do Nacional. Mas é o tal negócio, você vê, era muita discrepância. O Vasco tem um time muito melhor, né? O Nacional parece estar também em divisões mais para baixo, né? Acho que é a terceira divisão também. Então, quer dizer que é evidente que 2-0, o placar que praticamente classifica o Vasco. Ontem o Garrafa, me lembro bem, falou, pô, o Vasco tinha que cumprir com a obrigação. Né? E cumpriu, foi lá e ganhou 2-0, pode ter ganhado até demais, né? Porque a diferença técnica é muito grande. Mas como está disputando o Campeonato Nacional, né? Tem clássico aí no final de semana, então, se não me engano, contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Quer dizer que também, sabe como é que é? Tem que tirar um pouco o pé para segurar, né, em Brasília o Vasco e Corinthians. Não é verdade? Então, quer dizer, hoje o Corinthians joga também, vai jogar com uma equipe meia boca, tal, meia mescladinha, para poder, né, pegar o Vasco, que é o que está interessando no momento. Já que os adversários de Vasco e Corinthians são fracos. E o jogo Vasco e Corinthians sempre dá bom jogo, tem isso também, né, Galo? O Vasco praticamente encaminhou a sua classificação, não esperava outro resultado, 2-0, não foi aquela maravilha, mas jogou para o gasto, fez um ótimo resultado no jogo da volta, não deve ter problemas e pode focar na partida contra o Corinthians em Brasília no próximo final de semana. Então, o Vasco cumpriu o seu papel e é o que eu espero do Corinthians logo mais. Daqui a pouquinho a gente fala desse Corinthians, que vai ter o Sheik no banco, enfim, outras novidades para o jogo contra o Luverdense. Pois não, Chico? Olha, só um alerta aí, viu? Lá em Brasília, para você ter uma ideia, já vamos projetar um pouco mais para frente, Vasco e Corinthians. Lá em Brasília, as torcidas vão estar misturadas, hein? E isso é um perigo quando se trata de Vasco e Corinthians. E por quê? Você lembra quando teve um jogo Vasco e Corinthians aqui em São Paulo, que mataram 2 corintianos a tiro e torcedores puseram fogo no ônibus do Vasco? Então, quer dizer, lá as torcidas vão se cruzar. Não tem divisão, né? Não tem separação. Então era uma coisa que precisa tomar cuidado, né? Ou aumenta muito o ingresso e esses caras não entram, ou há uma seleção, porque vão se pegar, vão. A torcida do Flamengo teve gente. Já domingo passado, São Paulo e Flamengo já se pegaram. Ficaram 4 lá. Mas já foram liberados. Foram liberados. Quer dizer, tudo bem já, pode voltar quer dizer, no próximo é jogo. complicado, é complicado. Então, eu acho que o Campeonato Nacional, esse negócio de jogo em Brasília, não é o mesmo público que vai ver Copa do Mundo, não. É um público, né, mais tipo torcida uniformizada. Então, esses caras, eles brigam mesmo. Então, precisa tomar cuidado e ser mais esperto, né, para evitar que aconteça mais uma pancadaria. E eu acho que o Vasco e Corinthians vai quebrar o pau. Vai quebrar o pau na arquibancada mesmo se deixarem. Vamos ver quais são os outros jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Olho na tela. Logo mais, o Santos recebe o Grêmio às 7h30 na Vila Belmiro. No mesmo horário, o Palmeiras encara o Atlético Paranaense no Pacaembu. Um pouco mais tarde, às 9h50, o Luverdense pega o Corinthians no estádio Passo das Emas, lá no Mato Grosso. Também às 9h50, o Fluminense mede forças com o Goiás no Maracanã. Enquanto que o Cruzeiro joga contra o Flamengo no Mineirão. E amanhã, o Internacional tem pela frente o Salgueiro, às 7h30 da noite, no Estádio do Vale. E o Botafogo tem confronto diante do Atlético Mineiro, às 9h50, no Maracanã. Copa Sul-Americana, no primeiro duelo internacional entre Sport e Náutico, o Leão se deu melhor e ficou mais perto das oitavas. Os rivais voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira. Sport e Náutico se encontraram na Ilha do Retiro e tudo foi resolvido ainda no primeiro tempo. Logo aos 4 minutos, Patrick cruzou, Roger tocou de cabeça e Felipe Azevedo apareceu livre para fazer 1-0 Sport. Aos 43, Patrick recebeu na área e bateu cruzado, fechando a conta. Sport 2, Náutico 0. O jogo de volta vai acontecer quarta que vem na Arena Pernambuco.
E olha, Chico, esse resultado do Náutico é que deixa a torcida do São Paulo animada. Por quê? Porque o Náutico mostra que não vai ter reação nem no Campeonato Brasileiro, já é o lanterna, não é verdade? Na Copa Sul-Americana também já estreou, tomando uma paulada do rival. Então o Náutico, para mim, é praticamente candidato certo ao rebaixamento. O que dá a entender a possibilidade do São Paulo subir no campeonato. O Náutico está na bacia das almas, Chico. É verdade, você tem razão, concordo com você. Inclusive você vê que tem time que é gozado e sobe para a primeira divisão. Só para a primeira divisão, mas não consegue se segurar na primeira divisão. Aí você vai falar assim, incompetência, os caras não administram bem, não conseguem montar um time. Não é verdade. O futebol brasileiro é deficitário mesmo, é complicado. Por isso que eu falo que o campeonato de pontos corridos não é fácil você disputar. Até porque essas equipes, Chico, elas têm uma cota muito inferior, né, aos grandes clubes. Exatamente. Até por uma justiça, mas fica evidente, você não vai conseguir montar um elenco para disputar com o Corinthians, né, com o próprio Flamengo. Então monta-se um elenco muito reduzido, vai à primeira divisão, faz uma boa Série B, mas depois não consegue emplacar. O Sanches esteve aqui, o André Sanches esteve aqui no Mesa Redonda, e ele falou que o dinheiro da televisão é que está segurando todos os clubes. E tem o grupo, né? Tem o grupo 1, grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. São 4 divisões e a TV paga 20% a mais para Corinthians e Flamengo, aí depois tem o grupo que ganha 20% a mais que o terceiro, e o terceiro ganha 20% a mais que o último. Quer dizer, mas não é. Desse primeiro grupo, que está Flamengo e Corinthians, para esse último, a diferença é quase 60 milhões. O último grupo ele vai receber essa grana lá na Bacia das Almas. Vai lá receber, já antecipou, né? Já antecipou a grana. Quer dizer, o futebol brasileiro é muito deficitário. O presidente José Maria Marim, nesse período que está na CBF, devia tentar fazer alguma coisa para diminuir um pouco essa grande diferença que há entre esses clubes. Mas, enfim, se lamento muito, mas o Náutico é um que vai cair de novo e já vai cair fora na primeira rodada das oitavas. A Portuguesa está vivendo um problema muito semelhante ao Náutico, enfim. Bom, e além de esporte náutico, ontem a Universidade Católica do Chile goleou o Emelec do Equador por 4-0. Já o Nacional de Medellín visitou o Guarani do Paraguai e venceu por 2-0. Veja quais são os outros confrontos dessa semana pela Copa Sul-Americana. Logo mais, às 8h15 da noite, o Libertad do Paraguai recebe o Mineiros de Guaiana, da Venezuela. Em duelos brasileiros, às 9h50, o Vitória encara o Coritiba, enquanto que o Criciúma joga contra a Ponte Preta. Fechando a quarta-feira, às 10h30, a Universidade de Chile pega o Independente Del Valle do Equador. Amanhã, às 7h30 da noite, encontro argentino entre São Lourenço e River Plate. Às 7h40, a LDU de Loja, do Equador, enfrenta o Nacional do Paraguai. Já às 9h50, o Deportivo Pasto, da Colômbia, encara o Colo-Colo do Chile. Por fim, também às 10h10, a Portuguesa tem confronto diante do Bahia. Seleção brasileira. Se para o amistoso com a Suíça, a única novidade foi o lateral Maxwell. Para os amistosos com a Austrália e Portugal nos dias 7 e 10 de setembro, o Felipão surpreendeu com alguns nomes. Dá uma olhada nos escolhidos do treinador. Goleiros: Júlio César, do Queen's Park Rangers, da Inglaterra, e Jefferson, do Botafogo. Laterais: Daniel Alves, do Barcelona, Maicon, da Roma, Marcelo, do Real Madrid, e Maxwell, do francês Paris Saint-Germain. Zagueiros: Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, Davi Luiz, do Chelsea, Dante, do Bayern de Munique e Henrique, do Palmeiras, de volta à seleção. Meio-campo: Luiz Gustavo, do Wolfsburg, da Alemanha, Fernando, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Paulinho, do Tottenham, Ramires, do Chelsea, Hernanes, da Lazio e Oscar, do Chelsea. Atacantes: Neymar, do Barcelona, Fred, do Fluminense, Bernard, do Shakhtar Donetsk, Lucas, do Paris Saint-Germain, Hulk, do Zenit, da Rússia e Jô, do Atlético Mineiro. É um recado que eu estou passando aos clubes, aos técnicos, às pessoas que trabalham em futebol, que eu não estou só observando quem joga na primeira divisão. Se o atleta é bom, muitas vezes pode estar na segunda divisão e terceira divisão, se ele é bom, eu chamo para a seleção. Se ele está dentro daquilo que eu acho que é importante para a seleção, chamo para a seleção, não tem problema nenhum. A seleção brasileira está em primeiro lugar, não tem... A situação que envolveu o Ramires já foi explicada, da nossa parte e da parte do Ramires.
e ele está sendo convocado novamente. Vai ter a oportunidade de conviver conosco novamente, e nós com ele, e vamos conversar no momento apropriado. O Roma está muito satisfeito com a dedicação do Maicon, e é uma oportunidade de que eu possa observá-lo nesses 2 jogos, para ver como é que andam as condições físicas e técnicas do Maicon e decidirmos se continuaremos convocando ou se vale a pena continuar insistindo e investindo, e ver a reação do Maicon. Bom, eu tenho defendido o Filipão, que montou a base da seleção brasileira na convocação anterior. Ele, obviamente, teve o bom senso de levar, exceção feita ao Maxwell, todos os jogadores que disputaram a Copa das Confederações, inclusive o Jô, né, que foi chamado às pressas para a Copa das Confederações, deu conta do recado, e o Filipão tem muito isso, né? Ele dá o retorno quando recebe o retorno também positivo do jogador. Então, eu tenho defendido o Filipão. Sobre as 3 novidades, está claro e evidente que nós temos um problema na lateral direita. O Daniel Alves está abaixo daquilo que se espera, mas não temos um jogador para substituir. E por isso o Filipão vai dar uma nova oportunidade ao Maicon, um jogador experiente que de repente pode chegar para tentar suprir essa deficiência, ou até fazer com que o Daniel Alves se coce um pouquinho e jogue mais do que vinha jogando. Sobre o Ramírez, é jogador talentoso, o episódio com a seleção já está desfeito, aquele episódio, aquela história mal contada, então ele ganha uma nova oportunidade, é um jogador que, para mim, Chico, merece essa oportunidade de estar no grupo. E sobre o Henrique, você que está em casa, principalmente palmeirense, entenda o que eu vou falar. Gosto do futebol do Henrique, acho um bom jogador, né? Mas a explicação e a justificativa do Filipão, que tem o direito de convocar quem ele bem entende, porque ele é o técnico da seleção brasileira, não me foi convincente. Essa história, não, vou ficar observando jogadores na segunda divisão, acho que pode até observar jogadores na segunda divisão. Mas se você dá uma oportunidade para o Henrique, que é um jogador da confiança do Filipão, e a seleção não pode ser só confiança, no meu entendimento, Chico, a seleção tem que estar para os melhores. O Gil, nesse momento, só como exemplo, ele está muito melhor preparado do que o próprio Henrique. Eu levaria o Gil, né? Então, você levar o Henrique porque você confia no jogador. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. O campeonato da imprensa começa semana que vem. Na montagem do nosso time na redação, a gente procurou pegar os melhores. E olha que para achar melhor aqui a coisa é feia, porque ninguém é jogador de futebol. Mas a gente procura os melhores e não os amigos. Não é? Eu não vou levar o Chico para jogar com ele, não dá. Já, entendeu? É outra história. Não é? E às vezes até eu posso sobrar nessa onda aí, só não sobrei porque eu montei o time. Então, porque minha fase também não está boa, estou bem acima do peso. Então, seleção brasileira não é para os amigos. Não adianta você levar porque você tem confiança. O Gil, nesse momento, você que está aí em casa, me responda. Se você tem para o seu time, qualquer time, tem 2 jogadores que eu vou te dar, o Henrique ou o Gil, você leva qual para o seu time? Eu tenho quase que certeza que todo mundo vai optar pelo Gil, com todo o respeito ao Henrique. Mas, repito, quem convoca é o Filipão, ele vai com esse critério. Não me convenceu essa história de jogador de segunda divisão, que está atento à segunda divisão. Para mim, isso não cola, Chico. Não, para mim também não. E, inclusive, quero lembrar a vocês, meus amigos, que o Barcos não ficou no Palmeiras, alegando que se ficasse, né, não seria convocado para a seleção da Argentina. Por quê? Porque ele estaria disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, não a primeira. E o Grêmio ia disputar a Libertadores. Então, quer dizer que na Argentina, os caras não convocam quem joga na segunda divisão. Eu acho que em lugar nenhum do mundo, a não ser que o cara seja um gênio. Mas se ele é um gênio, por que ele não está no time da primeira divisão? Está no time da segunda divisão. Então, está na cara que essa foi uma convocação para fazer uma média com o Palmeiras, né? Isso aí não se deve fazer, a seleção brasileira não é para isso. E até o nível dos jogadores que o Henrique tem enfrentado ultimamente são de um nível inferior do que outros jogadores da Série A. E não é comparar especificamente o Gil, sair em defesa do Gil, não tem nem procuração. É que o Gil está jogando fino da bola. Para mim, merecia uma oportunidade. Não é? E o Henrique, acho que não era o momento, não. Acho que não era o momento, apesar de ser um bom jogador. Repito, o Filipão está levando muito pela confiança do que avaliando tecnicamente. Ah, mas você quer saber em quem você pode ter confiança? Eu vou te falar em quem você pode ter confiança, viu, Garrafa? Você que paga seu carro, van e caminhão em dia, né? Está com parcelas em atraso ou busca e apreensão. Que coisa chata, né? É muito chato. Telefonema, os caras ficam enchendo a paciência. Cuidado! Você pode estar pagando de 2 a 3 carros e ser vítima, não vilão. É, meu filho, não se desespere, calma. Deixe tudo na mão dos profissionais da Office Prime Consultoria. Lá você está tranquilo e sossegado. Sabe por quê? Você fica sabendo se está pagando taxas indevidas ou juros abusivos. Anota aí o telefone, 0 operadora 11 3132 7907.
Vou repetir, 3132-7907. E não esquente mais a sua cabeça. Deixe para se preocupar com coisa mais séria. Não perca o patrimônio pelo qual você lutou a vida inteira para conquistar. A Office Prime, gente, tem uma equipe especializada e treinada esperando por você. 0 operadora 11 3132 7907. São 15 mil clientes em carteira, mais de 100 advogados à sua disposição. Por isso, o maior patrimônio da Office Prime são os casos resolvidos com sucesso. Então, pare de ser Zé Mané. Office Prime é a solução. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe pelo nosso Twitter, @Gazesportiva pelo meu, @AnitaPasques pelo do Garrafa. @Osmar Garrafa com 2 Fs. Pelo do Chico. Chico Lang, @Chico Lang Real. E aí você aproveita também, se quiser rever alguma matéria, rever o nosso programa, vai lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. E também estamos no Facebook, facebook.com/G Esportiva.net. Algum recadinho? Um abraço aqui ao meu colega, jornalista Ícaro Dias, acompanhando o Gazeta Esportiva. Valeu, Ícaro. Vamos ver os destaques do Super Esporte desta quinta-feira. Fala, Anitta. Fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. Quinta-feira, recheada de gols no Super Esporte, hein? Na Copa do Brasil, Corinthians encara o Luverdense no Mato Grosso, Palmeiras e Furacão no Pacaembu, Santos e Grêmio. Tem ainda a Copa Sul-Americana, Supercopa da Espanha com Barcelona de Neymar e Messi em campo e muito mais. Todo mundo ligado, então, amanhã, meio-dia, com o nosso Super Esporte. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco sobrando na Série B. Palmeiras tem teste contra o Atlético Paranaense. São Paulo aprimora a pontaria em semana livre para treinos. As notícias de Santos e Grêmio e os preparativos do Corinthians para o jogo com o Luverdense. A gente volta já. Duas partidas abriram ontem a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Ceará venceu o Guaratinguetá no estádio do Castelão, em Fortaleza, por 2-0. Em Arapiraca, a festa foi do Asa, que fez 4-0 no Lanterna ABC de Natal. Em jogo atrasado, ainda valendo pela 9ª rodada, a vice-líder chapecoense ganhou do América Mineiro em Santa Catarina por 2-0. O São Paulo segue aproveitando o calendário livre desse meio de semana para treinar. Hoje foi a vez de Paulo Henrique Ganso participar da coletiva de imprensa e falar sobre a atual situação do tricolor no Brasileirão. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Semana cheia para atividades no São Paulo e um treino cansativo no meio de semana. 2 horas em que os jogadores aprimoraram a posse de bola e o toque rápido. O Autório, desde que chegou, não conseguiu fazer esse tipo de treinamento, né, porque não tinha tempo. E hoje ele pôde fazer isso. Bom, você fica com raciocínio rápido, a intensidade do jogo fica muito mais forte e a marcação você aprimora ainda mais, né? Tem que abafar para não dar espaço para o adversário. Está sendo uma semana muito boa, né? A semana que o Autório precisava para poder ajustar a equipe de vez, com os treinamentos que ele sabe fazer de melhor. Então tá sendo muito intenso e com muita vontade de todos. Período importante também para um jogador tentar reviver a boa fase no futebol. Caso de Paulo Henrique Ganso. 45 jogos com a camisa do São Paulo e apenas 3 gols. E nos últimos jogos até mesmo no banco de reservas. Todo jogador tem sempre mais o que mostrar, tem muita qualidade para botar em campo. E aí, lógico, quando se consegue vencer, isso acontece naturalmente, o torcedor começa a te aplaudir de um jeito diferente e todo mundo também olha com um olhar diferente. Está faltando só o time vencer. A hora que vencer, todo mundo vai ser julgado como bom para o São Paulo e para todo mundo. Para voltar a vencer, são necessários os gols. E eles andam escassos. Foram apenas 13 em 14 jogos no Campeonato Brasileiro. Está faltando a gente treinar um pouco mais a finalização. Lógico que, principalmente no segundo tempo contra o Flamengo, acho que tivemos umas 4 ou 5 bolas ali para a gente poder fazer o gol. Infelizmente, a gente não teve aquela precisão, para que domingo a gente possa voltar a fazer gol. E em meio à crise, o clube recebeu uma notícia, no mínimo, preocupante. No início do próximo mês, irá fazer 4 partidas em 8 dias, 3 delas fora de casa.
Acho que o único momento para colocar a partida era nessa data, né? Então a gente tem que acatar a decisão e fazer os 3 jogos fora de casa que tiver que fazer e vencer. Ninguém ainda não conversou sobre o assunto, mas a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em vencer os jogos e voltar a vencer domingo no Morumbi. Bom, em primeiro lugar, o São Paulo não pode reclamar, não, da CBF. Marcou porque foi excursionar. Excursionou, encavalou tudo, deu confusão e sobrou para o São Paulo. Então não reclama. Foram lá fazer aquilo lá que fizeram, a emenda foi pior que o soneto. A única vitória do Paulo Autuori foi contra o Benfica. Segundo lugar, eu fico triste de ver o Ganso no São Paulo. Eu fico triste, porque eu acho que esse moço tem um futebol muito bom. Eu gostaria de vê-lo no Corinthians, por exemplo, que tem o meio campo pronto, o meio campo acabado, o meio campo formado, né? Ou no Palmeiras, que também tem um meio campo bom, marcador, e deixar ele livre para armar. Aí sim, né? Então, quer dizer, ele acabou indo para o time errado na hora errada. Essa é a grande verdade. Acho que esse Ganso tinha solução e tem solução ainda, né? Basta que, só que a situação agora exige dele coisa que ele não pode fazer, né? É uma coisa que ele não pode fazer. Se a direção descer agora e falar, ô Chico, você vai apresentar o Jornal da Gazeta, eu vou falar assim, meus amigos, eu vou apresentar do meu jeito. Não vou apresentar como apresenta brilhantemente o Gabriel, não é verdade? Cada um tem um jeito. Agora, não, comenta um negócio, comento. É claro, cada um na sua. Então ele não vai marcar, ele não vai cobrir, ele não vai fazer nada. O negócio dele é pegar a bola e deixar o adversário, o atacante, na cara do gol. É o que ele fazia com o Neymar. É o que ele fazia com aquele monte de centroavante Zé Mané que jogou lá no Santos, e o Santos foi campeão da Libertadores. Deixava todo mundo na cara do gol. Então, quer dizer que lamento muito o Ganso nesse estágio, né? Abaixo de subnitrato pó de mosca, né? No São Paulo. Lamento muito. Agora, se ele tivesse num time que nem o Corinthians, já formado, o meu campo que nem o Fluminense, vai, para mudar um pouco. Agora melhorou. Pronto, melhorou. O meu campo que nem o Internacional, que tem cara que sabe que pode correr por ele, ele seria estupendo, na minha modo de ver. Seria estupendo. Mas, enfim, paciência. Olha, Chico, acho que cabe muito mais ao próprio Ganso tomar a iniciativa de jogar bola. Está devendo, essa é a grande verdade. Um jogador que surgiu muito bem no Santos. Não sei se vai decolar, se vai jogar aquilo novamente. A verdade é essa. E acho que para ele voltar a jogar futebol, ele poderia começar, pelo menos, se impor mais, falar, chamar a responsabilidade, porque ele tem talento. O Ganso é talentoso. Nem a entrevista do Ganso anima ninguém. Talvez ele não tenha perfil de líder também. Mas, sei lá, para ele não tem tanto assessor de imprensa, os caras não pode falar, o cara tá ali, não pode... Pô, o assessor tem que dar essa consultoria para o atleta, ele tem que se impor, chamar a responsabilidade, é jogador talentoso, não é? Talvez se não for líder, mas responder, o Ganso não está respondendo. A entrevista dele, até a entrevista do Ganso dá sono, pô. Né? Tem que ficar ligado, Ganso, ligar. Você tem talento para jogar, você é como se fosse um jogador de sinuca, sabe enfiar uma bola como ninguém. Houve o Muricy Ramalho que disse que você tem... houve o Muricy Ramalho que disse que você tem que chegar mais dentro da área. Sabe, acorda, Ganso. Parece que precisa dar uma sacudida no Ganso, meu. Ô, louco. O jogador é talentoso. E a gente só cobra, Ganso, de quem pode dar algo mais. E você pode. Eu não entendi. Você acha que então tem que sacudir o Ganso para que o Ganso jogue melhor, é isso? Claro. Tá certo, Você não faz isso quando é necessário? Fácil. Pô, eu faria isso se fosse Paulo Autuori. Se fosse técnico. Sacode o Ganso e pronto. Fim de papo. Aí o Ganso joga. Sacode o Ganso, levanta a poeira e vamos para a cabeça. Terceiro colocado no Brasileirão, com 3 vitórias seguidas, o cada vez mais embalado Grêmio, do técnico Renato Gaúcho, joga daqui a pouco, 7h30 da noite, contra o Santos na Vila Belmiro. Velho conhecido da torcida santista, o lateral Pará, falou da expectativa do tricolor gaúcho para a estreia da competição. Tricampeão do torneio, o time do Grêmio chega com desfalques importantes, como Zé Roberto, Vargas e Elano. Nada que diminua a confiança em um bom resultado no jogo de ida, principalmente para quem conhece muito bem o adversário e a Vila Belmiro. Jogar na Vila não é fácil, o Santos
sabe, conhece cada palmo daquele campo ali, então a gente tem que entrar bastante atento para a gente poder não ser surpreendido. Queria que você falasse da fase do Grêmio, né? Que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, 3º lugar. E o Renato costuma falar, né? Esquema bom é aquele que a gente consegue os 3 pontos, é bem por aí, né? Não, com certeza. A gente, graças a Deus, conseguimos engatar em uma sequência de 3 vitórias e espero que a gente possa manter esses pés no chão, porque a gente sabe que a gente não conquistou nada ainda. Então, vamos continuar nessa pegada, agora é mudar. Espero que a gente possa estar numa noite feliz diante do Santos e conquistar uns 3 pontos importantes. Afeta vocês essa questão do desgaste de ficar longe de Porto Alegre, essa série de viagens que vocês vão ter que encarar aí? Não, isso é normal no futebol, a gente está acostumado, então, que nem eu falei, o importante é que a gente possa entrar diante do Santos na Vila e conquistar uns 3 pontos, que vai ser importante para a nossa sequência. Legal. E passando por uma fase de transição dentro e fora de campo, o Santos só quer uma coisa essa noite: jogar bem na estreia para vencer o jogo e ganhar mais a confiança do torcedor. Reportagem Felipe Esboril. Uma nova fase depois dos problemas extracampo. É presidente que pediu licença, outro que assumiu e está vindo trabalhar no sacrifício. Pelo menos as contratações estão chegando. Renato Abreu foi confirmado. E a bola da vez é o atacante Everton Costa, que veio do Coritiba e pode ser anunciado a qualquer momento. O que eu posso dizer é que, pelo que eu conversei com os dois estão imbuídos aí com o espírito de ajudar, de realmente agregar, de vir colaborar com a gente. Então, um comportamento muito positivo de vir jogar no Santos, a oportunidade de vir jogar no Santos. Todos estão muito contentes com isso, os dois, né? Todos não os dois. Mas, infelizmente, esses reforços não vão poder ajudar o Santos na noite desta quarta-feira, diante do Grêmio, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Renato Abreu já atuou pelo Flamengo neste torneio e está descartado. Everton Costa precisa ter a documentação regularizada. No meio-campo, Claudinei Oliveira também não vai contar com o Arouca, que está no departamento médico. Então, o Arouca é um jogador que faz falta, né? Pela qualidade dele, jogador com várias passagens na seleção brasileira, um jogador que tem um comprometimento muito grande tático, com uma qualidade técnica muito boa também. Faz falta, né? Mas é uma posição que a gente tem, nós temos vários volantes, né? Uma posição que a gente tem reposição. A verdade é que a última vitória do Santos aconteceu na Copa do Brasil contra o Craque. No Campeonato Brasileiro ela não vem há 6 rodadas. Esse desempenho em competições diferentes pode sim influenciar o Peixe dentro de campo. O time do Grêmio hoje está numa fase boa, os jogadores estão mais relaxados, né? Os jogadores se sentem à vontade, às vezes, de arriscar uma jogada diferente, fazer alguma coisa, que vem num momento positivo, né? Tá num momento legal. O Grêmio vindo de vitória, vindo de derrota, vindo de empate, vindo de folga. Sempre é difícil jogar com o Grêmio, né? Eu acho que para eles também sempre é difícil jogar na Vila. E com essa maratona de jogos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não dá para acertar o time e treinar direito. Eu não vejo como você atingir um alto nível de performance sem trabalhar, sem treinar. Eu acho isso aí inviável, para mim como técnico, né? Você pensa numa mudança, hoje eu estou pensando em mudar a equipe. Eu não tenho como fazer um treino tático de 40, 50 minutos que o jogador está desgastado do jogo de domingo. Ninguém quer ficar fora de uma competição como a Copa do Brasil que dá uma vaga para Libertadores. E você vai ficar chateado com a eliminação. E o que vai acontecer? Quem for mais competente na Copa do Brasil, talvez lá na frente vá pagar o preço do Campeonato Brasileiro. Aí eu respondo para você. Fui contagiado pelo Claudinei aqui também. Eu acho que também fui. Acho que juntou o Ganso e o Claudinei. Pô, técnico do Santos, Claudinei. Cabeça erguida, vamos falar com força. Vamos sacudir esse Santos também. O Garrafa falou um negócio aqui, que ele vai falar que não falou. Eu não. Vou chamar o Claudinei e o Ganso para animar enterro, né? Os caras... falei, mas os caras estão com desânimo, pô. Olha, o Santos é assim... Então, dorme um pouco antes, então, de se dar entrevista coletiva. Não, a gente sabe que eu trabalho, mas, entendeu? Toma um cafezinho para acordar, passar pra essa moçada aí, chegar numa pré-eleição, cabeça erguida, vamos lá, moçada, o Santos não vence a 6 jogos, vamos dar uma agitada aí. E é aquilo que eu tenho dito, né? Nesse confronto entre Cruzeiro e Santos, entre Grêmio e Santos, para mim o Grêmio é o favorito, tá numa ascendente dentro do campeonato. O Santos, obviamente, tem que jogar o máximo dele na Copa do Brasil, mas para mim a prioridade é Campeonato Brasileiro. O Santos não tem um elenco de tanta quantidade para se dividir em 2 competições pesadas. E o Santos está muito perto da zona de rebaixamento. E com o ânimo que está o Claudinei, se não acordar, casa cai, Chico. É verdade, Garrafa. Mas você tem aí um pito aí pra gente dar um pito. Parece que aquelas conversas de praça do interior, Paulo. Né? Calma, meu, se anima, né? Aí depois não reclama se cair, né? Não reclama se cair.
Então, todo mundo pode estar desanimado, menos o Claudinei. O comandante, né? Pô, e está aí segurando uma barra legal. Está fazendo um bom trabalho, Tá fazendo um bom trabalho. bom cara. Esquece aqueles 8-0 lá. Bora, pô. Bobagem. Bora aí, falar grosso aí, pô. Bate a mão na mesa. Opa! A estreia na Copa do Brasil será um teste para o atual dono do título da competição. Com uma campanha excelente na Série B, o Palmeiras ainda é questionado pelos rivais sobre o desempenho diante das equipes de Série A. Hoje é dia de ver como o Verdão reage, já que enfrenta o embalado Atlético Paranaense no Pacaembu. Alexandre Silvestre acompanhou o último treino antes do jogo. Por um motivo nada inédito, Valdívia desfalca o Palmeiras no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, já às 7h30 no Pacaembu. Um edema na coxa direita do Mago significa a oportunidade para Mendieta iniciar a partida entre os titulares. Outra mudança no meio de campo é de ordem tática. Sai o volante Charles, entra o ponta rapidinho Ananias. Mais trabalho de marcação para o formiguinha Márcio Araújo? Dependendo do jogo, né, se a equipe se aplicar bastante, e isso parte não só da defesa, mas dos 3 atacantes que vão iniciar, junto com o Mendieta, que é um meia mais ofensivo, né, se aplicar quando não tiver a bola, isso facilita o nosso trabalho ali atrás, né, não quer dizer que a gente vai ficar mais exposto ou que a gente vai marcar menos, não. Se a gente tiver aplicação ali na frente, como os outros times têm também quando jogam com 3 atacantes, o nosso trabalho vai ser facilitado lá atrás. Gilson Kleina aposta na clássica formação 4-3-3. Um volante, o Márcio, 2 meias, Wesley e Mendieta, 2 pontas abertos, Leandro e Ananias, e um centroavantão de ofício, o Allan Kardec. Jogando de forma mais conservadora, o líder da Série B, nas últimas 4 rodadas, mostrou poder de reação ao virar o placar em 3 oportunidades. Só que agora, na Copa do Brasil, o atual campeão precisa lembrar que é mata-mata e tem o tal gol fora de casa. Foi isso que o Gilson frisou já na concentração, né, que é uma competição totalmente diferente, que faz diferença também tomar gol em casa e que talvez seja mais difícil também, às vezes, reverter um resultado. Então a gente tem que entrar muito mais concentrado para evitar esses gols que a gente tem tomado no início do jogo. Às vezes as equipes vêm muito mais retraídas e às vezes a gente querendo forçar bastante o jogo acaba errando passos e tomando contra-ataques que levou a gols aí nesses últimos jogos. Mas a gente vai entrar com certeza com uma mentalidade diferente, muito mais concentrado para evitar esses gols no início. O time muda, o esquema também. Mas Márcio Araújo, volante, praticamente intocável, continua na equipe. 230 jogos com a camisa do Verdão. Em relação a esse atual elenco, ninguém defendeu mais vezes o Palmeiras do que ele. E pode criticar. Eu sei do meu propósito, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de tudo que Deus fez na minha vida. Então isso tem muito mais valor. Se vai agradar a torcida ou não, se vai agradar técnico ou não, se vai agradar amigo ou não, isso é uma parte que está dentro de mim, não tem como mudar. Deus tocou em mim e falou assim, você vai ser jogador, e já era. E se Ele abençoou, eu não posso ficar contestando coisas. Eu vou largar de agradecer a Deus por aquilo que eu tenho vivido, não, o torcedor não gosta de mim, não tem. Isso eu não vou reclamar nunca. Agradeço aqueles que me apoiam, agradeço aqueles que me criticam também, porque vai me fazer melhorar, vai me fazer lutar, vai me fazer eu nunca desanimar, vai me fazer eu sempre levantar a cabeça e dizer assim, não, eu preciso melhorar, porque eu sei que em alguma coisa eu tenho que falhar. Bom, meus amigos, alguns pontos a serem esclarecidos aí nesse jogo Palmeiras e Atlético Paranaense. O ritmo de jogo da segunda divisão é correria, pauleira, pau e bola. Na velocidade que ele falou, aliás, né? A velocidade que foi falado, é mais ou menos assim que se joga na segunda divisão. É um jogo, uma partida em que há muito choque, há muita pegada. Carrinho, bola disputada na cabeça, cada cabeça é a cabeça do outro. É um horror. É um jogo de vida ou morte. Agora, na primeira divisão, a coisa é mais técnica. Toque de bola, tal, lançamento, né? O aproveitamento de bola parada. É isso que faz o Atlético Paranaense estar em 5º lugar. O Corinthians tem 25 pontos, o Atlético Mineiro tem 24. O Atlético Paranaense tem 24. Quer dizer, é um time em 5º lugar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, é um time técnico, um time que toca a bola. Então, o Palmeiras tem que achar um ponto, porque o Palmeiras hoje é correria, é pegada, está no espírito da segunda divisão. Então, vai ser o melhor time da segunda divisão, que é o Palmeiras, incontestavelmente, né? Com um futebol empolgante e tal, mas diante de um adversário
muito mais técnico. Essa que é a verdade. Então, o que vai dar, eu não sei. Mas é um outro estilo de jogo, é um outro campeonato agora. O Palmeiras tem que mudar um pouco, eu acho, o ritmo de jogo e cadenciar um pouco mais, para poder marcar os jogadores do Atlético. Porque se for todo mundo para frente e não voltar para marcar, meu filho, o Atlético encerra a participação do Palmeiras hoje no Pacaembu. E para mim, Chico, é o confronto mais equilibrado dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Não é? O Atlético Paranaense, como você destacou, é uma equipe que está acertada, principalmente com a chegada do Mancini, está brigando ali pelo G4. O Palmeiras faz uma boa campanha na Série B, tem uma boa gordura para queimar, diferentemente do Santos, pode pensar assim na Copa do Brasil, não é? E mais que isso, o Palmeiras tem que ser respeitado como atual campeão da Copa do Brasil. Não é? E esse elenco do Palmeiras de hoje, para mim, ele é superior ao elenco que foi campeão ano passado. Ah, sim. Claro concordo. que esse ano é uma Copa do Brasil diferenciada com equipes que participaram da Libertadores, o nível é mais alto, mas o Palmeiras entra em condição de igualdade. E hoje tem que tomar muito cuidado para não jogar, como bem disse o Chico, não jogar como na Copa, como na Série B do Campeonato Brasileiro, onde você pode tomar 1, 2 gols, desde que você faça 3. Na Copa do Brasil, não. Você tomar gol dentro de casa hoje no Pacaembu, a situação fica complicada para decidir em Curitiba. Tem o tal gol geográfico, né? Gol na casa do adversário tem um peso em critério de desempate. O Palmeiras tem que se cuidar, porque vem levando muitos gols aí, fazendo muitos, mas levando muitos gols. E não tem nada a ver com aquele bichinho que você pega no pé na praia, que é o geográfico, né? É o bicho geográfico. Você já pegou o bicho geográfico? Não que eu me recorde, e nem que eu saiba. Não, você que... Posso estar com ele aqui agora, caminhando, né? Cobria surf. Não, fazia pois reportagem. É verdade. Pegou o bicho. Vai acabar legal. Vamos seguir. Ela foi repórter. Negócio de bicho geográfico, esse bicho anda. Essa história vai acabar. Vamos seguir o programa. Mas anda no pé, viu? Vamos, né? Tá acabando já. Só fica no pé o bichinho. Daqui a pouco tempo acabar o programa. Vamos levar. Eu vou chamar a matéria antes que o bichinho me leve daqui. Não dê para eu chamar. Corinthians, o volante Guilherme foi operado nessa manhã por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. De acordo com os médicos que conduziram a cirurgia, o jogador deve voltar à ativa daqui 2 meses. Distante disso, bem distante, aliás, o elenco alvinegro está em Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso, onde daqui a pouco às 9h50 enfrenta a equipe do Luverdense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. De acordo com o último censo, Lucas do Rio Verde tem pouco mais de 45 mil habitantes e uma economia baseada na agricultura, com destaque para o plantio da soja e do milho. O mascote da cidade é esse simpático porquinho. Nós não estamos na quarta fase da Copa do Brasil por acaso. Já passou pelo nosso caminho o Bahia, que hoje é um dos 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Já passou por nós o Fortaleza, que a gente conseguiu ultrapassar. O Timão treinou ontem no estádio Paço da Ema e foi recebido muito bem pela torcida que lotou as arquibancadas. Mesmo com carinho, Tite foi curto e grosso ao falar sobre o estado do gramado. Não tá bom. Infelizmente não tá bom. Quanto ao time que começa jogando, Alessandro será titular e o ataque será formado por Guerreiro e Pato. Muita expectativa, Chico, em função ainda do selinho do Sheik. Porque os bastidores do Corinthians, daquilo que a gente tem apuração, tá pegando fogo. Não é? Não foi só aquele pequeno grupo de torcedores que se manifestou de forma contrária ao selinho do Sheik. Há quem diga que conselheiros também estão pressionando o presidente Mário Gobi. O Tite afastou o Sheik do jogo de hoje da condição de titular e alegou que tem um aspecto disciplinar. O aspecto disciplinar é em função, não, obviamente, não do selinho. O Tite jamais faria esse tipo tomaria esse tipo de decisão. Em função da indisciplina que o Sheik não admitiu a substituição no final de semana, não é? O Sheik vai para a reserva e o clima não está muito legal. Vamos sentir como é que o Corinthians vai reagir hoje contra o Luverdense, onde ele vai administrar tranquilo. Acho que o Corinthians tem que encaminhar sua classificação hoje, mas depois no final de semana tem Vasco, tem Campeonato Brasileiro. Não sei, acredito eu, espero que não, que teremos mais desdobramentos, episódio selinho do Emerson Sheik. Ô, meu caro Garrafa, é o seguinte, deixa eu explicar para você o meu ponto de vista qual que é. Não que eu tenha críticas ao Tite, mas eu não gosto desse negócio de disciplina de quartel. Disciplina de quartel é para soldado, cara. Quem quer ser soldado que vai para o quartel. O Corinthians não é quartel, meu. Ou tá tudo bem que o cara não quis cumprimentar o Tite, mas daí, qual é o problema? Eles não vão casar.
Eles estão simplesmente trabalhando no mesmo lugar. Mas você perde o respeito do grupo, Não perde, né? Não perde o respeito de grupo, coisíssima tem que respeitar nenhuma. quem está entrando, no caso do Romarinho. Todo mundo sabe quem é o Tite, o Tite já ganhou, já deu bicho para esses caras. O Tite falou uma coisa que é verdade, acima do Tite, do Emerson, está o Corinthians, a instituição. Ô, Garrafa, é o seguinte, acima de tudo está o Corinthians. E o Corinthians não é o Tite. O Corinthians não é o Emerson. Então, exato. O Corinthians não é quartel, pô. O Emerson estava jogando bem? Não estava jogando bem. O Jorge Henrique, não sei o que aconteceu, mandaram o cara embora, foi lá pro Internacional, tá comendo a bola no Internacional. Acertou meu campo no Internacional. Quer dizer, perdemos um belo do reforço, sem contar que ele jogou contra o Boca, que seria um bom jogo. Bom, não sei o que ele fez, deve ter matado a mãe de alguém para não falar outra bobagem, né? Lá no Corinthians. Bom, ninguém fala. Agora vem esse negócio do Sheik. O Chicão foi pro Flamengo. O Chicão faz falta? Faz, lógico que faz. Tá pro Flamengo. Agora o negócio do Sheik, quer dizer, o Corinthians virou quartel. Virou quartel, Corinthians. Agora já estão dizendo que o Romarinho é crise. Você não pode perder o comando, Chico. Mas você não pode exagerar no comando. Senão daqui a pouco todo mundo está reclamando, não quer mais a reserva, vira um bumba meu boi. Você não pode abusar do poder. O poder de mando você não pode abusar. Então fica aquela coisa, qualquer coisinha aí, tô de mal. O Tite está correto, tem que respeitar o treinador. Vamos para o nosso resultado, final da nossa enquete. Você aprova essa nova fórmula aí da Copa do Brasil? Se você não sabe, depois informe-se. Sim, 63,2%. O programa de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo, tchau. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Rapaziada no Twitter aqui bombando. Um abraço. Gazeta Esportiva.